buscando locações de excelência, você está saindo na frente da sua concorrência. Então, meus parabéns. Hoje nós vamos conversar sobre extinções anormais do contrato de locação. Boa noite, Bruna. Você me ouve bem? Me vê bem? Me vê e me ouve bem? Hoje a gente começou a live um pouquinho mais tarde, porque eu estava finalizando um compromisso e daí eu mandei até um aviso aqui que a gente ia atrasar uns 15 minutos, mas nem demorou tanto. Boa noite, Ieda. Boa noite, Lu. Quanto tempo que eu não te vejo? Boa noite, Soninha. Então, tá todo mundo me ouvindo e me vendo bem? Hoje a qualidade da internet não tá 100%. Boa noite, minha comadre. Lu, eu tô com saudade de você. Tá muito sumida. Aparece mais. Então, hoje a gente vai conversar sobre extinções anormais, né, do contrato de locação. E vai ser esse bate-papo gostoso aí. Vamos esperar o pessoal chegar e entrar. A gente entrou um pouquinho atrasado hoje, mas eu precisava finalizar um compromisso. Tudo bem, a vida tá corrida, né? Vamos lá, gente. Vamos começar a falar o seguinte. Para a gente falar de extinção anormal do contrato de locação, vamos começar falando da extinção normal. Mas antes eu quero falar com vocês sobre aquele nosso combinado de sempre. Agora, antes da gente começar a falar do conteúdo, lembrou de alguém que precisa ouvir um conteúdo relevante sobre locações imobiliárias? Manda aí no aviãozinho. E toda vez que eu falar alguma coisa que faça muita diferença nas suas locações, falei alguma coisa que faz sentido, eu quero te pedir que coloque aí, aperte o coraçãozinho, que é a maneira de você me ajudar a fazer a minha live ficar mais visível, porque é assim que você informa para o Instagram que eu tô falando uma coisa relevante e o Instagram entende que o que eu tô falando é útil e mais pessoas precisam ouvir, tá bom? Vamos seguir então. Como que é o melhor dos mundos, né? É aquela locação que vai iniciar e vai finalizar de uma maneira convencional, sem atropelos, né? É aquela locação que o sujeito entrega as chaves e tem lá um nada consta, um nada deve, acabou tudo bem. Só que esse aí é o mundo ideal e no mundo real nem sempre é assim. Por que eu trouxe esse tema para a live de hoje? Porque a vida da gente tá sempre cheia de atropelo. Olha aí, gente, a Raqueline tá entrando, a Silvia. A vida da gente às vezes está cheia de atropelo nas locações. E às vezes as pessoas erram sem saber que estão errando, tá? E nem sempre, boa noite, querida, nem sempre a pessoa erra por querer, né? Eu hoje me deparei com um erro de uma imobiliária, que é uma imobiliária excelente, padrão,
que tem rotina sistematizada, que não erra, mas estava com uma funcionária que estava errando, né? E você não consegue evitar esse tipo de tropeço, né? Mas você tem que ter meios de escapar dele, né? E o que aconteceu? A imobiliária sabe que não pode fazer, mas aí numa dessas de treinar o funcionário errar, a funcionária errou e a questão foi a seguinte: o sujeito estava com débito, né, de uma locação, e aí pediu o imóvel por causa do débito. E um dia desse isso aconteceu lá na comunidade Califri, e eu falei, gente, não pode fazer isso. Mas doutora, como assim? Ele está infringindo o contrato, ele está descumprindo o contrato, eu não posso pedir o imóvel? Não pode, tá? Uma coisa é o artigo 9º da Lei do Inquilinato falar assim, olha, a locação vai poder ser desfeita nessa e nessa situação. E isso é uma situação, né? Que aí você pode até pleitear o despejo, tá? Mas o que acontece na prática no despejo? Você chega para o juiz e fala assim, juiz, fulaninho é locatário de ciclano e ele não está pagando o aluguel. O que a gente pede nesse processo? A gente pede que o juiz declare a rescisão da locação, dê o prazo de desocupação voluntária e se ele não sair, aí sim o juiz decreta a desocupação forçada, que é o despejo. Mas vejam, primeiro o juiz declara a rescisão da locação, tá certo? Porque, por mais que o sujeito esteja errado, pedir o imóvel na vigência, você locador ou você corretor, no interesse do locador, não pode fazer, tá? E às vezes, quando você faz um negócio desse, você tá certo e fica errado. O que aconteceu com esse caso prático? Esse moço era um advogado, não pagou aluguel pontualmente em momento algum, ele esteve em todo o tempo no contrato de locação inadimplente, tá? O locador se encheu de razão, ligou para essa funcionária que estava recém no cargo, né? E ela não observou que para isso tinha parâmetro. E aí o locador falou assim, olha, eu não quero mais esse cara lá. O que ela fez? Ao invés de consultar a rotina sistematizada dessa imobiliária, ela por conta própria mandou um e-mail para esse locatário e falou, o locador quer o imóvel de volta. Não atentou que esse imóvel, que essa locação estava na vigência e que pela vedação do artigo 4º da Lei do Inquilinato ela não poderia fazer isso. Por quê? Locador tem que sempre respeitar a vigência contratual, ainda que o locatário esteja em débito. Aí o que esse moço fez? Ele desocupou o imóvel, mas antes de desocupar ele entrou com uma ação e ele está pedindo 3 vezes o valor do aluguel, uma multa inteira, que é a multa por violação contratual. Por quê? Porque o locador não poderia ter feito a denúncia dessa locação antes do final da vigência, tá certo? E então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer, em vias normais, você não pode pedir o imóvel ainda que haja um descumprimento, uma violação, qualquer que seja a violação lá do artigo 9º. Então, o máximo que pode acontecer em relação a débito, né, que eu estou falando. O que pode acontecer? Você pode notificar, no caso, por exemplo, do inciso 4, né, que é aquela hipótese de reparos urgentes, você pode notificar o locatário e falar assim, olha,
de acordo com o permissivo do inciso 4 do artigo 9º e também como está escrito lá no contrato de locação, a gente está com o imperativo de realização de um reparo urgente nesse imóvel e esse reparo não vai poder ser feito nos 30 dias, né? Por quê? Lá no artigo, acho que 26 da Lei do Inquilinato, fala que aqueles reparos que possam ser executados até 30 dias não autorizam a rescisão da locação. Mas aqueles reparos que demandam mais de 30 dias, o locatário não é obrigado a consentir. Até 30 dias, ele é obrigado a consentir. A partir de 10 dias, ele tem direito a abatimento no preço do aluguel, mas se essa obra demorar mais de 30 dias, ele tem direito a rescindir sem multa, né? Então, assim, em situações muito pontuais, você não vai precisar de uma sentença que declare a extinção da locação. Mas no caso de débito, você precisa. Por quê? Quem estava aqui ontem lembra que eu falei que não existe cláusula resolutiva expressa no contrato de locação. Isso não existe. E se existe isso no contrato de alguém, essa cláusula é nula, não pode. Samuel está falando aqui, a cláusula que libera o locatário depois de 12 meses da multa contratual serve também para o locador? Não serve, Samuel, a gente conversou sobre isso ontem. Eu disse que se você tem, eu expliquei isso como um erro, né? As pessoas começaram a praticar isso para locatário e emprestaram essa inteligência para o caso do locador. Mas a não ser que fosse um caso de contrato de 12 meses e o locador não desejasse renovar e notificasse antes, né? Aí poderia, mas num contrato de 30 meses, você não pode dispensar a multa a partir do 13º mês para o locador. Só quem pode devolver o imóvel, dar fim a essa locação, né? Como um exercício de direito, no prazo de vigência, é o locatário desde que ele pague a multa proporcional, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, regra geral, a locação vai se extinguir com a entrega da chave de desocupação sem percalço, tá? Se não for assim, você vai ter a extinção da locação lá na hipótese do artigo 9º, tá? E eu não vou falar de mútuo acordo agora, porque mútuo acordo é solução para as nossas dores, não é? Então, vamos falar primeiro da questão do despejo. Aí o sujeito está lá e o despejo, ele vai se enquadrar na infração contratual ou legal, qualquer infração, tá? Ou em relação à falta de pagamento de aluguel, né? Quando você tem a falta de pagamento de aluguel, você tem uma infração específica que autoriza não só o despejo, ela autoriza a rescisão, o despejo e a cobrança desses débitos que você pode fazer num processo só, certo? Agora, quando você tem uma infração, e nesse caso, a falta de pagamento de aluguéis e encargos é uma espécie do gênero infração contratual, mas ela não é a única. Por isso que você tem lá no inciso 2 do artigo 9º a prática de infração contratual que autoriza a rescisão e o despejo, e no inciso 3º a falta de pagamento, tá? Então vamos lá, Raquel, aí eu tô dando um exemplo que eu tive hoje, que foi de me deparar com uma situação absolutamente absurda da imobiliária ter mandado uma notificação dizendo: você está devendo aluguel, desocupa o imóvel. Na vigência contratual, isso é um absurdo, é um erro que quem quer trabalhar locações de excelência não pode cometer. Vou falar de novo. Esse é um erro
que quem quer trabalhar locações de excelência não pode cometer. Então escreve aí no seu papel ou no seu bloco de notas do celular. Se o meu locatário estiver em débito, eu posso entrar com ação de despejo, mas eu não posso pedir o imóvel. Mas tem solução. Vou contar para vocês qual é a solução no final da live. Então, o que acontece? Você pode dizer para o juiz, olha, ele não está pagando o aluguel. Às vezes, quando você tem um caso de esvaziamento de garantia, cabe até um despejo liminar, mas o fato da infração em si e da previsão de que isso é uma causa de rescisão não te autoriza a rescindir se não for por mútuo acordo, tá? E no final da live eu vou ditar uma notificação para vocês. Então, se você está aqui, não perca a chance. Eu já falei sobre a possibilidade de desfazimento da locação no caso do reparo urgente, naquela hipótese, né? Ou porque é um reparo que o poder público impõe que tem que ser feito, que ele não pode ser feito com o locatário lá dentro, tá? Então você tem um imperativo, né, que impõe aquela rescisão. Ou no caso que o locatário fala assim, essa locação vai demorar, essa obra vai demorar muito e eu não sou obrigado. Gente, eu não quero dizer nada para vocês, mas tem um homem lindo me dando água aqui. Meu marido me trouxe uma água aqui. Porque eu vim de um compromisso para outro e realmente estou com sede. Obrigada, amor. Então, nesse caso em que você tem um imperativo do poder público e essa locação precisa ser desfeita porque esse reparo urgente não pode ser feito com o locatário lá dentro, ou porque dá para ser feito com o locatário lá dentro, mas é uma obra que vai demorar mais do que 30 dias e o locatário não tem obrigação de fazer, isso aí tá fácil, é uma coisa que você resolve com um distrato. Raquel, o que é um distrato? É um contrato que desfaz o outro. E não tem mistério, não. Você vai fazer... Isabel, é o amor. O distrato é o seguinte, você vai fazer no estilo do contrato, você pode colocar, só trocar lá em cima, distrato por contrato, ó, as partes ajustam, que vão rescindir a locação nesses termos, tá tudo certo, ninguém deve nada para ninguém, outorgam-se mutuamente quitação ampla e restrita, e aí o distrato é um contrato que desfaz o outro. E isso aí não tem mistério não, né? É, de fato, o mútuo acordo. Raquel, e quando a infração não for falta de pagamento de aluguel, pode rescindir? Pode. Mas se não for pela via do mútuo acordo, você vai precisar de uma sentença que acolha essa alegação de violação, rescinda a locação e fale, locatário, você pode sair do imóvel, você tem 15 dias para desocupar voluntariamente para não ser despejado, tá? E aí, nesse caso da infração, dependendo da gravidade dessa infração, esse despejo pode acontecer até de uma forma liminar, né? Aí você tem assim, bom, quando que cabe liminar no despejo? Cabe liminar no despejo quando você tem falta de pagamento, né? Lá nas hipóteses do artigo 59, você pode ter, gente, pode caber também a extinção da locação quando o locador
tá no prazo de vigência indeterminada, ele fala, não desejo mais manter essa locação, que é o que a gente chama de denúncia vazia. Aí ele vai lá, denúncia vazia, notifica o locatário para ele desocupar o imóvel no prazo X. Aí ele não desocupa. Aí o sujeito vai lá e fala assim, então eu vou entrar com uma ação de despejo. Com muito cuidado. Esse é um despejo que você tem que preparar com antecedência. Para você despejar, para você rescindir a locação do sujeito que é notificado para desocupar e não desocupa, você precisa de uma coisa chamada, anota aí, notificação premonitória. Sem isso, nada feito, você não consegue despejar esse sujeito. Então você tem que notificar ele formalmente dizendo, olha, Soninha, tem dica para você, segura aí. Soninha tá falando, tem uma cliente que está em débito de 2 meses de aluguel, tem dica para você. E para todo mundo que está aqui, é uma saída ótima para você não cometer esse erro. E aí então você tem que ter mandado uma notificação premonitória para esse mocinho que não quer sair do imóvel. Aí se você notificou por AR, tem que ser uma notificação que demonstre inequivocamente que ele recebeu. Se você mandou essa notificação por e-mail e ele respondeu, não precisa mandar por AR, porque ele respondeu. Agora, se você mandou por e-mail e ele não respondeu, manda por AR, manda por telegrama, mas de um meio, de uma forma que fique comprovado que ele recebeu essa notificação. Tá bom? Aí vamos lá. O sujeito, então, eu não vou focar em despejo liminar por falta de pagamento hoje. Isso não é o foco da nossa live. A gente está falando de extinção anormal do contrato de locação. Mas eu quero falar para você que quando existe uma violação grave, tanto pode acontecer o despejo, como esse despejo pode ser decretado de forma liminar. E nesse caso, sem depósito de 3 vezes o valor do aluguel. Boa noite, Nelson. Como que isso é feito? Aí você não vai trabalhar isso pela lei do inquilinato. Você vai trabalhar isso pelo Código de Processo Civil. Você vai dizer, juiz, a situação é tão grave, existe um risco tão grande que é urgente. E quando você tem urgência, você pode conseguir uma coisa que tecnicamente a gente chama de tutela de urgência. Então, para aquele locatário que está lá dando trabalho no condomínio, a gente até conversou sobre isso numa live, né? Na hora que você tem lá um locatário que está te dando trabalho no condomínio, está sendo autuado, não cumpre a regra do condomínio, ele está violando o contrato, você fala assim, olha, o meu locador aqui, o locador, né? Ele não tem mais o que fazer, ele está sendo multado e ele pode até ter uma pena agravada, uma autuação agravada, ter que pagar mais multa, e em determinadas situações você chega a caracterizar, pode chegar a caracterizar até aquela coisa do condômino antissocial. Então dá muito problema isso, e às vezes a situação é tão grave que o juiz dá uma liminar, porque aquilo não pode esperar chegar num ponto do processo receber uma sentença. Tá certo? E hoje, gente, a nossa live não vai demorar muito, né? Que acontece? Lá na Califree, um dia, uma pessoa falou assim, não me lembro quem foi. Ah, Raquel, você disse na live que eu não podia mandar o sujeito sair do imóvel quando ele está devendo. O que eu faço? Falei, olha,
você tem a possibilidade de entrar com ação de despejo. Mas tem um caminho, que agora eu vou dizer para vocês qual é o caminho. Então, Soninha, pega aí um papel e uma caneta que eu vou ditar. O que você vai fazer? Sabe aquela notificação que você manda para o sujeito que está devendo aluguel? Você vai mandar um e-mail para ele e vai falar assim, olha, a gente identificou aqui que você está com um aluguel atrasado do mês tal e você está devendo também condomínio, você está devendo IPTU. E é o seguinte, a gente está com tudo certo aqui para entrar com uma ação de despejo, tá? E nessa ação de despejo, além de te cobrar esse débito que está em atraso, além de você passar o constrangimento de ficar sujeito a uma ação de despejo, além disso, poder comprometer uma nova locação para você, porque ele vai deixar um rastro aí, né, de uma pessoa que foi despejada, que sofreu uma ação de despejo, a gente vai te cobrar aí a multa por violação contratual. Lembram que eu falei ontem que quando você tem um locatário que infringe o contrato, você precisa passar a praticar essa multa, né? Passar a aplicar essa multa? Então você vai mandar essa notificação para ele e vai dizer assim, mas olha, a gente não quer entrar com essa ação se você quiser cooperar. Então eu tô te notificando, por quê? Porque se você quiser entrar num acordo, a gente pode rescindir essa locação, fazer um distrato aí, rescindir e negociar o seu débito. Você não acha melhor? A notificação é assim. Não é aquela notificação que você manda e fala assim, quero o imóvel porque você está devendo. Porque olha, por exemplo, nesse caso que teve esse erro da imobiliária não, da funcionária, né, que teve esse erro, que ela pediu o imóvel sem poder, o sujeito entrou na justiça e está querendo receber multa e dano moral. Dano moral ele não ganha, mas a multa muito possivelmente, porque houve de fato uma violação. Esse imóvel não podia ter sido pedido na vigência contratual. E aí, na hora que o locador é acionado judicialmente e fala assim, como assim? Eu te entreguei o imóvel para você administrar confiado que você sabia o que você estava fazendo. Eu estava confiado na sua expertise. Como assim? Eu te passo um problema, você aciona e agora eu tenho que pagar uma multa. Percebe? E aí se você falar assim, não, mas a multa é minha, eu vou ter que pagar. Será que o que você ganha de taxa de administração cobre esse prejuízo? Eu quero crer que não, né? Então, se você, ao invés de pedir o imóvel, você chega e chama o mútuo acordo, você desocupa o imóvel e o locatário ainda sai agradecido. Exatamente, Isabel. É sutil, mas é isso que resolve. Tá certo? O que acontece, gente? Você tem alguns tipos de locatário. Você tem um locatário que é mal pagador, que vai te dar trabalho mesmo, e aí possivelmente houve alguma falha na sua análise de perfil. Você pode ter o locatário que é um sujeito que é desorganizado, ele não é um mal pagador, mas ele não paga em dia, porque ele é um cara desorganizado, relaxadão. Você não está pedindo para ele sair, Isabel. Isabel está falando assim, na verdade você está pedindo para ele parar, mas está sendo bem educada. Não. Você não está pedindo para ele parar, você não está sendo bem educada. Você está dizendo, eu vou te despejar. Você pode evitar esse despejo se você quiser fazer um distrato amigável. E é isso que você tem que botar na notificação. Olha, eu tô te oportunizando se manifestar no sentido de um distrato amigável, de uma rescisão amigável. E aí você passa isso para ele, entendeu?
E aí, se ele falar eu saio, o que você vai fazer? Você vai fazer um distrato mesmo. Lembra que eu falei que o distrato é um contrato que põe fim ao outro? Você vai fazer lá um termo dizendo que ele está fazendo um acordo e que ele quer desocupar, né? Isso, a Paula tá falando, são bem esses os perfis. Você tem um cara que é mal pagador, que é um cara descarado, que se ele tá alugando um imóvel seu tem alguma coisa errada. Você tem o sujeito que é desorganizado, ele nem é mal pagador, mas é um cara relaxado, não paga nada. Opa, voltou. Escuta essa. Uma empresária brava na imobiliária, brava, brava, brava. A gerente me ligou. Falou, doutora, olha só, a moça, a pessoa é empresária, tá? A empresa dela tem um nome limpo. É uma empresa unipessoal. Mas ela, pessoa física, tá com uma negativação de 35 mil reais. Escutaram? A empresária é uma empresa unipessoal. A empresa estava como candidata a locatária. A empresária dessa empresa unipessoal estava com nome sujo. A empresa com nome limpo. A empresária tinha uma negativação de 35 mil reais. E aí a imobiliária disse para ela que ela tinha uma negativação que impedia a aprovação da ficha. Ela falou que ia processar a imobiliária. Porque o nome dela, o nome da empresa estava limpo. Aí eu falei assim, olha, ela está fazendo pressão, mas você não vai se abalar. Por quê? Quando você está analisando a ficha de um cliente, de um candidato a locatário, não é só análise de perfil, não é só nome negativado que você olha. Você tem que olhar a capacidade de pagamento, capacidade de endividamento, histórico de vida pregressa. Por isso que você olha o processo, tá? Aí eu falei, pode negar a ficha dela sem medo. Eu falei, o que você pode fazer? Ó, a Raqueline tá aí, não sei se ela... Raqueline, você tá aí ainda? Não sei se a Raqueline tá aqui ainda. Mas o que eu falei? Olha, vê se a Velo aprova essa ficha. Porque se nem a Velo aprovar, se uma... Então, Soninha, minha internet não tá 100% hoje. Eu tô na chácara, aqui é área rural. Vamos seguindo. E aí, o que eu falei? Se a Velo não aprovar essa ficha e você não conseguir trabalhar com terceirização desse risco, não adianta. Não adianta você querer manter essa locação nesses termos. Não pode aprovar uma ficha dessa, entendeu? E tem que ter muito critério, porque na hora que essa pessoa, se você aprova uma ficha dessa, lá na frente tem uma inadimplência, quem que o locador vai culpar? Com muita razão, a imobiliária. Isso é uma ficha que não pode ser aprovada, né? Outro caso, olha só essa, hein, gente? O sujeito tem um nome limpo. Isso aí foi ontem. O sujeito tem um nome limpo. Aí, o que eu ensino na análise de perfil? Você olha se ele tem nome limpo, você olha o que ele tem de bens, você olha qual é a capacidade de endividamento, né? E você faz uma pesquisa de processos. E aí a imobiliária fez uma pesquisa de processo dele. Adivinha? O sujeito tem quase 20 processos. O que tem de processo dele? Busca e apreensão, execução, ação de cobrança movida por uma empresa de factoring, e ele é empresário, ele tem uma empresa. Aí a gerente de locação me passou, doutora, e aí? Ele tá com nome limpo,
ele tem bens. Aí eu falei, você não pode aprovar essa ficha. Por quê? Porque a análise de vida, de comportamento pregresso dele é muito ruim. Ele tem umas 3 buscas e apreensões. Aí eu mostrei para ela, escrevi para ela no e-mail. Ele tem umas 3 buscas e apreensões. Ou seja, ele compra carro e não paga financiamento. Ele tem processo de uma empresa de factoring. Ele tem uma empresa, não tem? Possivelmente ele troca cheque, esse cheque volta e ele não paga. Ele tem execução. Ele faz contrato e não paga. Percebem? Então, essa questão de análise de perfil é muito séria. E você só deve se descuidar de análise de perfil no caso de garantia paga. Porque aí você está terceirizando esse risco, né? Por isso que eu gosto tanto de garantia paga. É menos uma dor de cabeça para você. A garantia paga, a análise de perfil acontece em 5, 10 minutos, não toma o seu tempo, né? Então, eu preciso te dizer que se você falhar na análise de perfil, há um claro defeito na sua prestação de serviço. E você, como um gestor profissional de... Isso, Soninha. Soninha colocou aí, vela um coraçãozinho, é isso mesmo. Se você falha na prestação do seu serviço de gestor dessa locação... Só um minutinho, Paula. Se você falha nisso, você atrai para você o dever de indenizar aquele prejuízo que o locador tiver, tá? A Velo garante negativados? Eu acredito que não. Mas nesse caso que eu falei, que era o cara que tinha busca e apreensão, ele não era negativado. Ele estava com o nome limpo. A negativada era a empresária. São 2 situações que eu respondi ontem e hoje. A situação de ontem... O sujeito era empresário, estava com o nome limpo, mas estava respondendo a vários processos, inclusive busca e apreensão, né? Eu não sei se eu não lembro agora se essas buscas e apreensões já eram processos finalizados, mas ele tinha um rastro de mal pagador, entendeu? Porque banco, sei lá, banco Toyota, banco isso, banco aquilo. Banco nenhum entra com a busca e apreensão de um financiamento que está em dia. Entende? E aí, no início da locação, você já começar uma locação nesse porte é muito complicado. E no outro caso, Paula, a empresa era candidata locatária, tá? CNPJ. Mas era uma empresa unipessoal. E a sócia dessa empresa estava com o nome negativado. Então, assim, CNPJ estava limpo, não tinha negativação. Só que essa análise que você precisa fazer é conjuntural. Você não pode olhar só a negativação, se a pessoa está com o nome limpo ou nome sujo, né? Você tem que minimamente se utilizar de score. O que acontece quando você trabalha com garantia onerosa ou com seguro-fiança, qualquer coisa nesse sentido? Eles trabalham com burôs de crédito que a gente não tem acesso. Então, eles têm condição de fazer um raio-x muito melhor daquela capacidade de pagamento. Apesar de que hoje, com essa coisa do Serasa Experian, a gente tem muito mais condição, né? Você pega um cara com nota acima de 9, 9.2, é um bom perfil. É uma pessoa que paga as contas em dia. É o locatário que você precisa para você não ter problema. Entendeu, gente? Então, assim, o que eu queria mais dizer para vocês era em relação a essa questão das extinções de locação mais traumáticas e chamar a atenção para vocês de uma coisa que é muito importante para vocês levarem para a vida. Não existe esse negócio, descumprir o contrato de locação, eu posso rescindir. Isso não existe,
Não existe mesmo. E se você coloca lá no seu contrato que no caso de descumprimento, com violação do contrato, o contrato está rescindido de pleno direito, isso não existe, né? Porque para que haja um despejo ou para que você possa pedir um imóvel antes do final da vigência dessa locação, você precisa de uma sentença judicial. Até porque é direito do locatário, no prazo de contestação, no prazo de resposta de uma ação de despejo, no caso de falta de pagamento, né? Ele tem o direito de purgar a mora. O que é purgar a mora? É chegar e depositar em juízo todo o valor do débito, mais honorários, mais custas. Se ele fizer isso, ele evita o despejo, é direito dele. Por isso que você não pode violar esse direito que ele tem de purgar a mora. Percebe? Então, o fato do sujeito estar com débito não te dá de jeito nenhum condições de, em nome do locador, falar assim: amigo, você está devendo, desocupa o imóvel. E se você fizer isso, você vai fazer o locador, você pode fazer o locador ter que pagar uma multa para esse locatário. E adivinha, se o locador tiver que pagar uma multa, de quem que você acha que ele vai cobrar? Percebe? Como aqui a gente está conversando sobre locações de excelência, eu queria conversar sobre isso com vocês. Extinções normais da locação. Extinção normal do contrato de locação é aquela que está tudo bem, está tudo ótimo, acabou, vai cada um para um lado, nada consta para cá, você não me deve nada, não deve manutenção, pagou tudo direitinho, não deixou nenhum dissabor. Isso aí é o melhor dos mundos. Nem sempre é assim, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? Ninguém tem dúvida? Deixa eu perguntar para vocês, tem alguém aqui nesta live que ainda não se inscreveu para o nosso evento Excelência na Locação, a Jornada? Se você está aqui nessa live buscando locação de excelência e ainda não se inscreveu, a nossa live vai terminar e você vai precisar correr lá no meu perfil, clicar no linkzinho azul para poder se inscrever para o nosso evento Excelência na Locação, a Jornada, que tá prometendo, gente, ó, tá bonito o negócio, tá bom demais, tá? Então, não pode perder essa oportunidade. Lembrando, quem é de Blumenau ou Redondezas, dia 5, Paula, vai ser uma alegria ter você. Todo mundo, né, gente? Como é que é, Soninha? O que mais pesa na entrega das chaves? Não entendi. Não entendi sua dúvida. Explica melhor. Super mega inscrita. Que bom, Valéria. Cara, eu nem sei quem vai jogar hoje. Soninha, continuo sem entender a sua dúvida. Me explica melhor. Ó, a Isabel tá perguntando. A Isabel tá falando que eu tô doida pra assistir o jogo. Eu não sei nem quem vai jogar. Eu torço pro Galo, tá, gente? Se tiver algum cruzeirense aqui, me perdoa. Vamos lá. Flamenguista também. Flamenguista tá secando o Galo, né? O que mais pesa na entrega da chave em relação à manutenção? Ah, entendi. Em relação ao imóvel, Soninha. Então, não existe muito o que mais pesa, não, né? Tem que fazer a vistoria. Fazer um comparativo, olhar como é que o imóvel estava, como é que ele ficou, apurar, por esse método comparativo, apurar a eventual manutenção, entendeu? E aí, olha lá, mas o
O mais importante quando você está fazendo finalização, ô Soninha, é você ter um procedimento de vistoria muito exigente em relação ao acompanhamento do locatário para o ato. Você não pode fazer uma vistoria sem o locatário estar presente, ou que ele tenha sido notificado da realização da vistoria, data, hora, convidado, com a ressalva de que se ele não comparecesse, ele estaria concordando com a vistoria. Então, assim, são aspectos formais que você não pode dispensar numa vistoria final para fins de não ter problema na manutenção. Entendeu? E aí, gente... gente, a Valéria tá falando aqui. É seguro a assinatura digital em relação a fiador? Em vez de que qualquer um pode criar um e-mail, contrato? Olha, vamos lá. Você tem assinatura digital e assinatura eletrônica. São duas coisas distintas. Por exemplo, eu vou te responder. Deixa eu te explicar. Por exemplo, eu como advogada, atuo em processo eletrônico. Para atuar em processo eletrônico, eu tenho um token de uma empresa certificadora reconhecida nacionalmente, tá? Que é a CertSign. Essa empresa usa chaves muito seguras, com criptografia, e aí eu tenho uma assinatura digital, tá? A assinatura digital certificada vale como se fosse uma firma reconhecida, sou eu. Tem muito rigor, eu tenho que colher digital, foto, é um monte de parâmetro que dá segurança para essa assinatura, tá? Então ela vale. O que acontece? Nem todo mundo tem uma assinatura digital, nem todo mundo tem uma assinatura digital certificada como eu preciso ter para trabalhar. Então, para quem não tem, existe uma medida provisória, acho que é 2.200 de 2000, que autoriza que empresas funcionem como certificadoras. Nesse caso, não é assinatura digital. Nesse caso, é assinatura eletrônica, tá, Valéria? Aí, o que acontece? Como é que funciona a assinatura eletrônica? É isso que você está falando. Você tem um e-mail, existem chaves que têm um grau de segurança que não se comparam com a assinatura digital, mas ela é uma assinatura eletrônica. Ela serve salvo prova em contrário. Tá? Já vou chegar na sua dúvida. Tá, Claudine? Uso o DocSign pelo próprio CRM, o Engaia. Eu não conheço, tá, Paula? Mas assim, elas são seguras até prova em contrário. Qual é a minha ressalva em relação a fiador? Eu tenho ressalva de assinatura eletrônica para fiador. Por quê? Contrato de fiança é um contrato benéfico. Gente, eu vou falar uma coisa bem chula. Cara, fiador só se ferra. É um problema isso. Ele não tem ganho nenhum, é um contrato benéfico. Não é bom. Ele não tem vantagem nenhuma. Por isso que quando você tem um caso de fiança judicializado, por isso que tem tanto... Por isso que se livra tanto a cara do fiador, porque é um contrato que ele não tem vantagem nenhuma. Aí o que acontece? O cara não tem vantagem, ele não vai morar no imóvel, ele não vai na imobiliária, o fiador só assina. Eu tenho sérias ressalvas para assinatura de fiador, porque você não está vendo a cara dele. E eu vou dizer para vocês,
Eu já tive caso de falsificações muito perfeitas em contrato de locação garantido por fiança, tá? Inclusive, eu tenho um caso de outro estado, a gente aqui está no Espírito Santo. Eu tenho um caso da Paraíba, em que o fiador nunca saiu da Paraíba e ele tinha uma falsificação tão bem feita aqui que até a assinatura dele era reconhecida. Então, assim, com instrumentos de rigor, a falsificação do fiador existe. Eu não estou dizendo que a pessoa que vai fazer um contrato eletrônico vai falsificar a assinatura do fiador, mas seguro morreu de velho. Eu não gosto de assinatura eletrônica simples, dessa que a gente faz em contrato de locação quando a garantia é fiança. Contei essa ladainha toda para dizer, não gosto. Então eu acho assim, se você está trabalhando com contrato eletrônico, e eu super indico, acho que o futuro é esse mesmo, não faz isso para fiador, a não ser que você tenha muita certeza que aquele fulano é o fulano, tá? Isso, a Valéria está falando, apesar de todas as imobiliárias estarem utilizando, não sinto segura de implantar isso na imobiliária. Eu também não. Eu não me sinto segura e eu não recomendo, mesmo. Eu sei que tem gente que não gosta de eu falar isso, mas não recomendo. Não recomendo. Paula, é isso aí. A Paula tá falando aqui, ó. Eu sempre tenho dúvida quanto à assinatura. É isso mesmo. Eletrônica, mesmo tendo certificação. E é isso mesmo. Ela vale até prova em contrário. Eu não sei, Paula, se você, por causa de ser advogada, tem aquele assinatura que a gente tem que ter na OAB, que fica gravadinha lá no chip ou no token. Eu tenho. Bicho, é uma burocracia, você tem que sair colhendo digital. Eu digito muito, a minha digital fica gasta. Só eu mesmo consigo emitir. E ela vence de 3 em 3 anos, né? Então, assim, você quer ter certeza, só faz com a fiador que tem assinatura digital. Então, você tem que saber, existe assinatura digital, que é 100% segura, e existe assinatura eletrônica, que é segura até prova em contrário. Deixa eu ver o que a Claudine está falando aqui, gente. Nossa, gente, olha que pergunta boa da Claudine. Ó, se o proprietário não quiser arrumar o telhado de um imóvel comercial, sendo um problema estrutural, o inquilino pode fazer o reparo e descontar no aluguel? Não. Não pode, Claudine. A não ser, ó, quer ver, ó, a falta de reparos causa dano em suas mercadorias. Ele vai ter que entrar na justiça. Ou se essa locação estiver sendo gerida por você, como uma pessoa que eu sei que você é muito aplicada e tudo, o que você vai ter que fazer, Claudine? Você vai mandar uma notificação pro locador e vai falar assim, amigo, ou você repara esse problema aí que ele está tendo prejuízo. Eu vou te contar um caso que eu tive no início em março desse ano, de 2021, chegou um caso muito parecido com esse que você está falando, Claudine. Olha só. É uma loja, tá? É um imóvel comercial que estava sendo usado como loja, mas era uma casa, tá? E a pessoa comprou para ser depósito. Comprou não, alugou para ser um depósito. Aí estava funcionando. E a imobiliária até faz a vistoria prévia, que eu oriento. Fizeram a vistoria prévia, não estava em época de chuva, ninguém percebeu essa danada dessa goteira. Menos de um mês depois que a locação tinha iniciado, deu uma chuva danada e molhou e danificou o estoque dessa pessoa. Esse imóvel tinha sido alugado para guarnecer estoque de uma loja, tá? E aí é um bom locador, tá? Inclusive ele é meu cliente pessoal, além de ser cliente da imobiliária, é meu cliente pessoal. A imobiliária foi e notificou o locador, ó, tem que mandar olhar. Só que era um problema no telhado muito crônico, tá?
Aí ele mandou olhar, aparentemente tinha arrumado. Daí um tempo molhou de novo, danificou de novo o estoque dessa locatária. E foi assim um problema que não tava, que ele mandava arrumar e não resolvia, mandava arrumar e não resolvia. Quando chegou em janeiro, ela falou: "Não quero mais essa locação. E eu quero receber de volta o que eu paguei de aluguel, porque eu não usei". Aí a gente entrou numa discussão muito interessante, porque o advogado dela pediu uma reunião, virou e falou para mim: "Ah, tem que pagar multa, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo". Eu falei: "Alto lá. Não tem que pagar nada disso". Aí ele falou assim: "Não, porque a minha cliente teve dano no estoque". Eu falei: "Concordo. O dano no estoque dela, o prejuízo que ela teve no estoque por causa do problema estrutural, meu cliente tem que indenizar. Agora, esse negócio de devolver aluguel, por quê? Ela estava guarnecendo o imóvel, ela estava guarnecendo a mercadoria, ela estava na posse do imóvel. Qual foi a impossibilidade?". Então, a gente tem que ter cuidado, Claudine, com excesso. Por que que nesse caso ele não pode fazer o serviço para descontar do aluguel? Porque no contrato de locação, escutem aí, gente, isso aí é importante. Por que que não pode fazer e inclusive, vamos lá, hein? No manual do locatário, uma coisa que precisa ter no manual do locatário é essa ressalva: você, locatário, não pode fazer um serviço que é de responsabilidade do locador para descontar do aluguel. Por quê? Porque regra geral, e isso se repete para o Brasil todo, existe uma cláusula clássica nos contratos de locação que diz que toda e qualquer benfeitoria, para toda e qualquer benfeitoria, o locatário renuncia o direito à indenização. Isso é dificilmente isso não vai ter no seu contrato. Então, se o locatário assinou um contrato que tem uma cláusula padrão, que é a cláusula de renúncia de indenização por benfeitoria, ele não pode fazer para descontar do locador sem autorização, nem a pau, porque ele vai perder dinheiro. Aí você vai ter um atrito. Então, Claudine, nesse caso, você precisa notificar o locador e falar assim: "Olha, você está violando o contrato de locação. Se você não cumprir com o seu dever e arrumar, consertar esse problema estrutural, tem 3 implicações. Número 1, o locatário vai poder sair desse imóvel, rescindir e não te pagar multa se ele estiver na vigência da locação. Implicação 1. Implicação 2, você vai ter que indenizar os prejuízos que ele tiver. E se você tiver uma previsão contratual de cumulação de perdas e danos com outros prejuízos, isso pode superar o valor da cláusula penal do contrato. E implicação 3, locador, além disso tudo, você ainda pode ter que pagar para o locatário uma multa de 3 vezes o valor do aluguel. Aí você chega para ele e fala assim: "É seu dever, eu estou aqui te alertando como uma boa gestora de locação. Então eu solicito que você, locador, se pronuncie em relação a isso em 3 dias úteis, após o que eu estarei desobrigada de qualquer negligência na condução desse impasse". Percebeu? Olha, gente, outra notificação para vocês que eu ditei, hein? Eu ditei. Para quem não anotou, é só assistir a live depois e anotar. Assiste, pausa, anota. Tá bom? Tá bom, Claudine? Pegou aí? Não pode. Tá, gente? E o que eu falei para Claudine vale para todo mundo. A Paula tá falando: "Nossa imobiliária é 100% eletrônica". Pois é, Paula, como é que você faz com fiança? Você faz? Faz fiança com assinatura eletrônica? Ó, a Valéria tá falando: "Já tive fraudes perfeitas". Eu também. Fraude com documento falsificado e firma reconhecida. É de cair o queixo. Então, gato escaldado tem medo de água fria, né, Valéria?
complicado. Ó, as partes do contrato pode sugerir a assinatura do enotariado. Sabe o que que acontece, Marcilene? A questão do enotariado não pegou ainda para locação. Eu até queria que pegasse, ia facilitar muito a nossa vida, tá? Enotariado tá sendo, gente, enotariado é um sistema de certificação de assinatura que está sendo muito usado para venda, tá? Gente, vocês não sabem como que o enotariado está abrindo portas de negócios novos. Vocês já ouviram falar em blockchain? Eu vou falar para vocês, vocês vão cair duro aí, para quem não ouviu falar ainda. É possível você comprar o imóvel em partes. O blockchain são elos, né, da corrente. Ó, a Marcilene tá falando, mas essa questão do notariado, Marcilene, não pegou para locação ainda. Eu até queria que pegasse. Então, assim, o e-notariado está abrindo muitas possibilidades no mundo dos contratos imobiliários. Eu tenho esperança que ele chegue mais para as locações, tá? Mas é bem interessante. Eu vou pensar em uma live para contar para vocês o que é o blockchain. Mas é possível, por exemplo, você ter uma utilização mista do imóvel. Você está utilizando, você paga aluguel. Olha só, hein? Escuta isso. É possível você comprar partes do imóvel ou pagar um aluguel e receber tipo um cashback para você ir diminuindo o valor do aluguel e reinvestindo e comprando. É interessantíssimo, é uma coisa mega nova que pode trazer possibilidades de contratos diferentes no nosso mundo de locações, tá? Deixa eu ver, gente, tem gente falando aqui, eu não estou acompanhando. Ó, tive um caso, hoje estava chovendo muito na minha cidade, a inquilina faz 2 anos que está lá, fez um vídeo que estava entrando água hoje pelas tomadas da sala, o locador precisa arrumar? Então, tem que arrumar. É chuva, né? Ó, a Paula tá falando, fiança com assinatura eletrônica, dá um medo, né, Paula? Vamos lá. Ó, a Claudine tá falando, nossa administradora fez reparos paliativos com autorização dele. O imóvel tem mais de 40 anos, somos responsáveis? Não. Você não é responsável por manutenção de nenhum dos dois lados. Por isso, ô Claudine, que tem que ficar muito claro no seu contrato de administração, bem preto no branco, o que é a atribuição da imobiliária no contrato. Entendeu? Amanhã, falar nisso, gente, amanhã a nossa live vai ser o que precisa e o que não precisa ser oferecido numa gestão de locação de excelência. Entendeu? Então, o básico, quando você está administrando uma locação, é você deixar tudo bem claro. Olha, locador, eu aqui preciso fazer isso, isso e isso. Esse lance de manutenção aí, meu amigo, é com você, né? Como se chama mesmo o que, Valéria? Blockchain ou enotariado? Tá bom, gente? Eu não quero cansar vocês, porque amanhã a gente tem outro encontro e sexta-feira também. Não quero ninguém cansado, eu também não quero ficar cansada, para eu estar inteira amanhã, para a gente conversar muito. Ó, a Isabel tá falando aqui, nesse caso tem que fazer manutenção das calhas. Pois é, mas deixa eu te falar, Isabel, esse lance de manutenção das calhas é locatário, tá? Não é locador, não. Uma coisa é você ter manutenção estrutural, né? De telhado, essas coisas. Mas nem sempre a manutenção do telhado vai ser do locador. Regra geral é. Mas se for uma manutenção por falta de conservação, cara, isso é do locatário. Por exemplo, quebrou uma telha, ele tem que trocar.
não é? Entrou água na casa dele porque ele não limpou a calha. Essa manutenção não é do lugar. Aí danificou, molhou perdeu lá a televisão, né? Porque o que causou entra água pelo telhado? Foi um problema estrutural ou foi relaxo desse locatário que não limpou a calha e entupiu a calha? Percebeu? Percebem como que é importante estabelecer uma cultura de informação e de transparência com o locatário? Falar, amigo, ó, esse negócio que telhado é sempre do locador é um mito, né? Tá bom? Goteira por antena que quebrou. Não. Tem que ver se é conservação ou se é estrutural. Nesse caso, me parece realmente uma questão de conservação, tá, Isabel? Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Nosso bate-papo foi esse por hoje. Amanhã a gente continua. Já estamos aí com mais de 1 hora de live. Ontem a gente fez uma live muito grande e eu não quero cansar vocês. Então amanhã vocês não podem perder. Vocês querem saber o que precisa ter num contrato de administração de excelência? Nosso bate-papo é amanhã, tá bom? Um beijo. Espero vocês. Quem ainda não se inscreveu para o nosso evento, se inscreve porque tá imperdível. Gente, vai ter material. Vou dar um material bonito para vocês. Vai ter presente, tem um monte de novidade. Outra coisa, vai ter certificado. Isso aí. Semana que vem, no nosso evento, quem participar de tudo e acertar um quiz vai ganhar um certificado de participação na jornada Locações de Excelência. Excelência nas locações, tá bom? Ó, a Paula tá falando aqui, minha cliente deixou a máquina de lavar na rua porque a parte do tanque não é coberta e disse que não vai pagar o aluguel porque o proprietário não quer cobrir. Como é que é? Então, Paula, mas olha só, quando ela alugou, ela não visitou o imóvel? Porque quando o locatário visita o imóvel e ele faz o contrato de locação, ele aceita o imóvel como é. Ela não viu que a área de serviço não tinha cobertura para a máquina dela? Ela quis mudar assim mesmo? Não é bem assim, né? Aí fica ruim, entendeu? Quando ela visitou o imóvel e ela fez a locação, ela sabia que ela não ia ter onde botar aquela máquina. Milagre não tem, né? Ah, que lindo, gente. A Claudine falou assim: Raquel, você é de excelência. Obrigada, Claudine. Que bom. Que bom que vocês estão aqui. Tá bom? Exatamente, Paula. Não tem isso aí, não. Tem que desestimular esse povo folgado, né? Um beijo. Gente, até amanhã. Tô esperando vocês. A gente se encontra. Muito bom estar com vocês aqui hoje de novo.